Guto, o que dá pra falar do caso Everton? Você que estava lá dentro e você que viveu tudo. O sentido de, como é que eu posso dizer? Você conquista tudo, mantém o time na primeira divisão. 12º colocado. 12º colocado. E é uma situação de, como é que eu posso dizer? É aquela mesma sensação quando você é assaltado, que você não tem o que fazer. Como é que foi pra você? Ah, cara, foi uma tristeza muito grande, né? Primeiro, talvez tenha sido um dos trabalhos assim mais bonitos que a gente realizou. Porque a gente pega a Portuguesa na 13ª rodada, se eu não estiver errado, na última colocação. Vindo de uma Série A2, um time experiente, mas vindo de uma Série A2 com muitos jogadores, sem o ritmo da Série A do Campeonato Brasileiro. Percebe? Sair da Série A2 para a Série A do Brasileiro, com a sua espinha dorsal, falta ritmo de jogo. Aquela intensidade do jogo é diferente. É a mesma coisa que o cara sair do campeonato, dos jogos regionais, né, para disputar o meeting do Troféu Brasil. No atletismo, um exemplo. Né? Então, é uma situação bastante difícil. E depois, nós tínhamos problemas ali bastante grandes, que teria eleição no final do ano. O presidente, na época, nos acompanhava há pouco. Era o vice-presidente, o Beto, que nos acompanhava, junto com o Maurício, que era um dos diretores, e o Carlão. E a gente começa a trabalhar em cima, e 3 meses de salário atrasado, e alguns jogadores com 7 a 8 meses de auxílio moradia atrasado. Nossa, só isso. Então, só isso. E aí a gente começa a dar jeito, e a gente começa a colocar. Primeiro a gente colocou para os jogadores, né? Os jogadores eram tidos naquele momento e questionados que estavam acabados para o futebol, os mais veteranos, né? E tinha ali campeão mundial, no caso do Souza, tinha caras assim com carreiras fantásticas, tipo Moisés Moura, tipo o próprio Diogo, que já tinha jogado no Flamengo, fora do país, né? E outros caras promissores que buscavam um lugar ao sol, né? Tem muita fome de fazer sucesso. Bruno Henrique, Moisés, Gilberto, né? Entre outros. E caras assim que já vinham mostrando serviço há muito tempo, como Luiz Ricardo, dos promissores, William Arão, daqueles caras que já tinham tido grandes resultados, Correia, Ferdinando, vou esquecer de muita gente, cara. É muita gente boa no meio ali. Valdomiro, o Rogério, enfim, vou esquecer de gente. E ainda veio, através da gente, veio Henrique Ceifador, Wanderson, que depois foi para a seleção da Bulgária, Jean, que estava no Santos, sendo lançado como lateral esquerdo. Eu vou esquecer de muita gente, perdão aqueles... Não, mas era um elenco fantástico. Perdão aqueles que eu esqueci, né? São... vai batendo aí mais de 10 anos, né? Então... E aí, esses caras, a gente mostrou para eles que a única maneira deles serem respeitados era a gente trabalhar para tirar a equipe daquela situação. E começou a levantar a autoestima dos caras, mostrar para eles que eles não estavam acabados, não. Sempre foram caras de sucesso, vencedores, né? E a gente tinha lideranças muito importantes ali dentro, Moisés, Valdomiro, Souza, entre outros, né? Caras assim, muito fortes, Luiz Ricardo, muito fortes mentalmente.
E Lima, estava esquecendo do Lima, Lima. zagueiro. Enfim. E esses caras começaram a comprar a ideia. O início foi um início de transição do nosso trabalho. Os primeiros 2 meses a gente ganhou algumas partidas meio que aos trancos e barrancos, empatou outras. Quando a gente tinha semana cheia, geralmente a gente ganhava. Quando a gente tinha 2, 3 jogos na semana, a gente tinha mais dificuldade, porque a equipe ainda não estava no patamar que a gente precisava. E ela foi crescendo, crescendo, crescendo. E no segundo turno, a gente fez a 8ª melhor campanha da competição, goleando o Vasco, goleando o Santos, ganhando o Atlético Mineiro, enfim, fazendo uma competição muito legal e salvando a equipe, porque na última partida, quando nós fomos jogar com o Grêmio precisava do empate para chegar à Libertadores. E nós só cairíamos se perdesse de 8 gols de diferença para o Grêmio. Então nós estávamos, de certa forma, tranquilos. Na semana eu perdi o Souza, machucado, que já tinha jogado descontado contra a Ponte. E o Gilberto ia ser julgado. Já tinha cumprido uma partida. Ele tinha sido expulso numa outra partida e tal. E ia ser julgado. Se ele tomasse a segunda partida, ele ficaria de fora, mas teria um jeito, talvez, de colocá-lo através de cestas básicas. Isso aí, pelo menos, foi o que foi vendido pelo departamento jurídico do clube. Né? Só que, em momento algum, o departamento jurídico colocou que existiria, na sexta-feira, o julgamento do Gilberto foi na terça, e nós ficamos debatendo, eles colocaram isso, nós ficamos debatendo a possibilidade de colocá-lo através das cestas básicas. Chegou na quinta-feira, não decidiu nada, eu peguei, liberei o Gilberto, sexta-feira era o apronto, liberei o Gilberto, não ia contar com ele, e eu tinha exato 18 jogadores que até então não tinham problemas nenhum para ser colocado na convocatória. E poderiam ir 20 para um jogo. Então a gente já estava com déficit de 2. Só que o Everton foi julgado na sexta-feira, a gente não sabia do julgamento, o departamento jurídico não nos passou, e foi penalizado com 2 partidas. Então ele teria que cumprir mais uma. E essa informação, em momento algum, chegou. Porque se a informação ela é como a do Gilberto, você sabe que está devendo alguma coisa, você sabe que ele vai ser julgado e não chegou o resultado para você, você não corre o risco, você tira fora. Tanto é que ele nem começou como titular, não era nada de importante assim. E essa notícia chega como para você, Guto? Quando você soube que o Everton foi irregular? Como ela chegou? Eu estava... A TV Gazeta, ela promove ao final de cada competição uma premiação, tá, uma festa. E quem foi representando a minha comissão técnica foi o meu auxiliar, o Alexandre. Por quê? Porque eu estava viajando naquele dia para fora do país com a família. E eu tô na sala de embarque e eu não lembro que clube que estava que ia jogar, eu não lembro o que é, ou se foi... Eu acho que... Eu não lembro se foi a Ponte que ia jogar a final da Sul-Americana, eu não lembro o que era. Que passou e falaram que estava um zum, que tinha uma equipe que ia ser... que ia perder ponto. Só que falaram, não falaram quem era. Daqui a pouco o Alexandre me liga que estava um rumor muito forte dentro da TV Gazeta ali da festa,
que uma equipe ia perder ponto e estavam falando que era a Portuguesa. Falando, como a Portuguesa? Ele não deve nada. Aí, no final da festa, estourou. Só que eu já tinha embarcado. Quando eu chego no destino, vem a informação. É a Portuguesa, é o caso Everton. E aquilo ficou muito obscuro, né? Então, praticamente, mentalmente, minha viagem foi um zero à esquerda, né? Porque a cabeça, o tempo todo, mas como é que isso aconteceu? E ainda eles ficavam jogando que aquilo era uma situação que poderia ter sido forjada, né? Então, foi muito ruim. Só que no retorno, eu tinha que procurar também os interesses da Portuguesa e os meus interesses também. E Guto, eu quero saber, inclusive, se por acaso depois algum diretor te procurou para conversar, se alguém foi conversar com você, se te deram alguma explicação, você ficou a ver navios mesmo? Não, nada. E aí, voltando, né? Aí eu volto e vou conversar com o então presidente que queria me demover, tipo, a pedir demissão. Eu falei, não, eu vou tocar o time. Mas eu não tenho condições de te dar time. Eu não tinha nem diretor mais. Nossa. Eu não tinha nem diretor mais dentro do clube. Os diretores, como mudou a política, tinham saído. E aí eu chego, uma semana antes de começar o Campeonato Paulista, eu não tenho elenco. nossa. Aí eu começo a ligar para os amigos e consigo trazer 4 jogadores do Grêmio, pagos pelo Grêmio, 2 jogadores do Palmeiras, pagos pelo Palmeiras, 2 jogadores do Corinthians, pagos pelo Corinthians. Pelo menos deu um número. E o Leandro Pereira, pago pela Portuguesa, mas não sei se ele recebeu. E aí montamos a equipe, só que a imprensa todos os dias vinha me entrevistar para falar do assunto, caso Everton. E isso estava respingando nos jogadores. Nós não fizemos pré-temporada e ainda tinha a pressão do caso Everton. O início não foi bom no Campeonato Paulista e eu, ao término da 4ª rodada, nós tomamos uma goleada do Audax, do Fernando Diniz. E aí eu falo, não vou continuar, porque se eu continuar, eu vou fazer mal para a equipe. Eu não vou fazer bem. E aí eles trazem o Argel, e o Argel fez um trabalho muito bom e manteve a Portuguesa na Série A do Paulista. Né? Depois acabou o contrato do Henrique Ceifador, acabou o contrato do Leandro Pereira, do Wanderson, entre outros. E aí eles acabaram que, sem muita condição de contratar, foi aonde desabou de vez a equipe da Portuguesa. Né? Mas a história é essa. E o principal é que neste meio tempo que eu fiquei, eu fui ouvido pelo Ministério Público e o Ministério Público me isentou de todo e qualquer problema, né? Quanto ao caso. E eu acho que, como eu falo sempre, né, eu acho que a minha carreira, a minha história, as minhas atitudes, em cada clube que eu passo, a maneira que eu trabalho, que eu me coloco, eu acho que isso é o que chancela a minha inocência. Com certeza, Né? com certeza. E aí você foi uma Porque- vítima de tudo, né? Exatamente, porque esse caso atrapalhou. Atrapalhou bastante o crescimento da minha carreira.